Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? E aí, estudando muito, claro, reta final, agora estamos lendo todos os artigos que o professor falou, todas as normas, a Lei 6015, eu já sei, professor, já li ela toda, já li várias vezes, a Lei 8935, que é pequenininha, mas sempre cai muita coisa, a Lei de Protesto, sempre temos diversas questões sobre protesto, Lei 9492, né, você lê aí, é muito rápido, é uma lei muito pequena, vale a pena então nós fazermos a leitura dessas leis, leitura do Código de Normas, das normas relacionadas ao direito judiciário. A simples leitura dessas normas já te faz, eu coloquei no material para vocês ali justamente essas normas, algumas normas já tarjadas com aquilo que o professor acha mais importante, beleza? Lei sobre emolumentos, a lei de criação do FERJ, do FERC aqui do Maranhão. Mas você já está muito bem, tenho certeza que está fazendo essa leitura. Mais uma aula, falaremos hoje sobre o bem de família. Professor, o senhor já não deu uma aula sobre bem de família, inclusive o senhor colocou nas redes sociais, eu assisti essa aula de bem de família, tanto aqui no curso como na rede social. Meus queridos, lá nós falamos sobre a parte material do bem de família. Falamos lá sobre a diferença de bem de família voluntário, de bem de família legal, as exceções, você já está muito bem quanto a isso. Aqui nós falaremos sobre o quê? Sobre o registro do bem de família. Lembra que o bem de família, ele é registrado? Qual bem de família que é registrado? Isto, o bem de família voluntário, o bem de família previsto no Código Civil. O bem de família legal, ele não é objeto de registro, tranquilo? Então vamos lá. O artigo 260 diz o seguinte: a instituição do bem de família far-se-á por escritura pública. Então aqui o primeiro elemento, somente por escritura pública, independentemente do valor do bem. Aqui nós não aplicamos lá a exceção do artigo 108 do Código Civil, a 30 salários mínimos, aqui não se aplica, sempre por escritura pública. Declarando o instituidor que determinado prédio se destina a domicílio de sua família e ficará isento de execução por dívida. Então, lembrando, a única coisa que eu quero que vocês lembrem desse artigo é que não se aplica ao bem de família legal. Isso é ao bem de família voluntário. E uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, principalmente para uma prova de segunda fase, que eu já tenho certeza que você vai passar nessa primeira fase. O artigo 1712 do Código Civil, ele diz que o bem de família ele se impõe para um prédio residencial, urbano ou rural, com as suas pertenças ou acessórios. Meus queridos, então a escritura de instituição de bem de família deve obrigatoriamente constar a menção de que é um prédio residencial e o que deve conter o registro? Deve conter a averbação de uma construção, é claro, porque somente para fins de moradia, para fins residenciais. Professor, o que é necessário para a averbação de uma construção? Não faz parte da aula, mas já vou dar uma dica para vocês. Já vi cair muito isso também, inclusive na prova de segunda fase, e pode cair na sua prova de primeira fase também. Para a averbação de construção na matrícula do imóvel, há necessidade de apresentação de dois documentos: certidão negativa do INSS em relação aos funcionários da obra, da construção. O INSS fornece uma certidão específica para aquela construção, certo? Para aquela construção, ele tem que apresentar a certidão negativa que ele recolheu todos os tributos relacionados aos trabalhadores daquela obra. E também o quê? O documento emitido pelo município que se chama habite-se, após a verificação pelos funcionários públicos do município, ele emite um documento chamado habite-se, que permite com que a pessoa realmente possa residir neste imóvel, que a pessoa cumpriu todos os requisitos das leis municipais em relação à construção. Tranquilo? Então, para o bem de família, a necessidade que tenha a averbação de uma construção. Não se pode instituir esse bem de família voluntário aqui para um terreno sem construção, porque não há se falar em residência. Beleza? Isso é um entendimento doutrinário nesse sentido, que não se pode somente em terreno, que deve ter um terreno, mas com a averbação da construção. Tranquilo? Vamos lá. Artigo 261 diz que, para a inscrição do bem de família, o instituidor apresentará ao oficial do registro a escritura pública de instituição para que mande publicá-la na imprensa local e, a falta, na imprensa da capital do estado ou do território. Meus queridos, sobre esse artigo, se você já estudou pelo professor Walter Seneviva, o professor Walter Seneviva diz que esse artigo foi revogado de forma tácita
pelo Código Civil. Porque ele diz que lá no Código Civil não há essa exigência de publicação do edital. Meus queridos, salvo o melhor juízo, o que deve constar é que você deve publicar os editais. Na sua prova, se cair, você diz que esse artigo não foi revogado. Tranquilo? Em que pese aí o entendimento do professor Walter Seneviva. Por quê? O Código Civil não regulamenta toda a matéria. O Código Civil não regulamenta e principalmente não proíbe a publicação do edital. Não diz qual é o procedimento para o registro. Tranquilo? Então, há esse entendimento do professor Walter Seneviva, mas só para sua prova você fica com um texto legal que exige a publicação na imprensa local, ou se não houver na imprensa local, na capital do estado, certo? Dá a publicação desse edital em relação ao bem de família voluntário. Tranquilo? Se não ocorrer razão para dúvida, né, o oficial fará a publicação em forma de edital, do qual constará primeiro o resumo da escritura, nome, naturalidade, profissão do instituidor, data do instrumento, o nome do tabelião que fez, certo? A situação e as características do prédio. Aqui é bem tranquilo, a leitura do artigo aqui já nos diz. O aviso de que, se alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro de 30 dias contados da publicação, reclamar contra a instituição por escrito e perante o oficial. Também bem tranquilo, o professor Walter Seneviva também entende que esse artigo está revogado, porque não há se falar em publicação do edital, beleza? Mas, para sua prova, fique com o teor do artigo 262. Vamos lá. O artigo 263 continua falando do procedimento, diz que fim do prazo do número 2, ou seja, o prazo de 30 dias do artigo anterior, sem que tenha havido reclamação, o oficial, e agora atenção, transcreverá a escritura integralmente no livro 3, então no registro de instituição de bem de família, no registro de bem de família, a transcrição. Lembra que eu falei para vocês que a transcrição é cópia integral. Então ele deve copiar integralmente a escritura em qual livro? No livro 3. E aí o artigo diz, e fará a inscrição na competente matrícula. O que é isso aqui, professor, essa inscrição? É o registro no livro 2, certo? Arquivando-se um exemplar do jornal em que a publicação houver sido feita e restituindo o instrumento ao apresentante com a nota da inscrição, ou seja, com a prova do registro. Vocês lembram lá do artigo 167 do registro? O primeiro item diz o seguinte, ó, artigo 167, no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos, número 1, o registro, o inciso primeiro, o registro, né? E o número 1, da instituição do bem de família. Já vi muita gente errar isso aqui, por quê? Porque principalmente quem trabalha na prática com instituição de bem de família, ele faz a transcrição da escritura no livro 3, claro, porque o artigo diz, mas depois você deve fazer o registro no livro 2, no livro de registro geral. Tranquilo? O artigo 264. Se for apresentada reclamação, dela fornecerá o oficial ao instituidor cópia autêntica e lhe restituirá a escritura com a declaração de haver sido suspenso o registro e cancelado a prenotação. Meus queridos, aqui alguns doutrinadores entendem que esse artigo é inconstitucional, mas não entendo que não há se falar em inconstitucionalidade. Por quê? Porque é um procedimento administrativo e se alguém impugnou, imediatamente o oficial deve suspender o registro e cancelar a prenotação. Lembrando que os parágrafos aqui, o primeiro, segundo, terceiro, que eu vou deixar aqui na tela para vocês, diz que o instituidor, nesse caso, pode requerer ao juiz que ordene ao registro, ainda que haja esta reclamação. O parágrafo segundo dá uma opção para o juiz, diz o seguinte, ó, se o juiz determinar que se proceda ao registro, ele pode ressalvar ao reclamante o direito de recorrer à ação competente para anular a instituição, fala então, tudo bem, eu vou determinar o registro, mas você ainda pode anular isso aqui de forma judicial. Ou então, ele pode permitir fazer a execução sobre o prédio instituído na hipótese de se tratar de uma dívida anterior e cuja solução se tornou inexequível em virtude do ato de instituição. Meus queridos, o que é isso aqui? Porque quando se institui o bem de família, esse bem de família, ele não poderá ser objeto de execução. Mas nesse caso, o juiz fala, ó, para esta pessoa que impugnou, ele vai poder executar em razão de uma dívida anterior. Beleza? O parágrafo 3º fala que o despacho do juiz será irrecorrível e, se deferir o pedido, será transcrito
integralmente juntamente com o instrumento. E aqui você já sabe, transcrição, ele vai copiar integralmente no livro 3, claro, porque no livro 2 ele faz o registro por resumo do ato. Agora, aqui haverá a transcrição, né, do instrumento no livro 3. Tranquilo? Beleza. O artigo 265, a gente quase nem precisaria falar dele, mas vai que ele cai numa prova e eu ficaria muito triste com isso não ter falado para vocês. Então vamos lá. Quando o bem de família for instituído juntamente com a transmissão da propriedade, Decreto-Lei 3.200, de 19 de abril de 1941, artigo 8º, parágrafo 5º, a inscrição far-se-á imediatamente após o registro da transmissão, ou, se for o caso, com a matrícula. Vocês se lembram desse decreto? Professor, eu lembro de algum lugar esse decreto. Claro! Quando nós estudamos lá a questão do casamento, nós verificamos lá no artigo 1521 do Código Civil, no inciso 4º, que proíbe o casamento entre colaterais até o 3º grau. E aqui nós temos o que? Esse decreto, justamente no direito civil, nós já aprendemos, sempre que você lê algo sobre casamento, você vê que esse decreto autoriza o casamento entre tios e sobrinhos, que são colaterais em 3º grau. A gente tem lá os requisitos que deve apresentar. Eles devem ser examinados por 2 médicos, esses médicos devem reconhecer a sanidade dos nubentes e não pode haver nenhum outro tipo de impedimento, e aí se autoriza esse casamento por meio desse decreto. Mas esse parágrafo aqui, gente, ele não está relacionado com a questão dos tios e dos sobrinhos. Ele está relacionado com o quê? E aí, por isso que eu falo para vocês o seguinte: o professor Walter Seneriva também diz que esse artigo está revogado porque não há se falar mais em vigor desse decreto. Mas a maioria da doutrina entende que esse decreto está ainda em vigor porque ele é uma norma especial e uma norma geral posterior não revoga uma norma especial, justamente porque esse aqui somente se trata do casamento entre tios e sobrinhos. Então não há se falar em revogação pela lei geral posterior, que seria o Código Civil. Mas este decreto, o artigo 8º dele diz o seguinte, que fala da transcrição da transferência de propriedade em nome do mutuário, com a averbação do bem de família e com as cláusulas de inalienabilidade, de impenhorabilidade, e a não ser pelo crédito da instituição mutuante. Isso aqui se tratava de um empréstimo, certo? Esse decreto permitia aos institutos, às caixas de previdência, à Caixa Econômica Federal, conceder empréstimo para fins do casamento. E por isso havia esse artigo que, em havendo essa instituição juntamente com esse empréstimo, aí o bem de família seria instituído juntamente com a transmissão da propriedade. Não haveria necessidade desse procedimento que nós verificamos, livro 3, livro 2, ele seria instituído juntamente com a propriedade. Prevalece esse entendimento ainda, certo? Se houver a aplicação desse decreto, o empréstimo para fins do casamento, e ele houver a transmissão da propriedade, há que se falar nessa possibilidade de registro do bem de família desta forma. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Ficamos assim, terminamos o nosso bem de família, muito tranquilo. Você já viu a aula de bem de família? Volte à aula de bem de família para que você entenda melhor esta nossa parte, que fala somente do registro do bem de família. Qual é o local do registro? Livro 2 e livro 3. Professor, nos dois, né, deve-se fazer a transcrição da escritura no livro 3 e aí o registro no livro 2, conforme o artigo 1671, item 1, o início do artigo 167. Meus queridos, até daqui a pouquinho, voltamos aí com mais uma aula para vocês de registro de imóveis. Valeu!